Neste vídeo, vamos resolver o seguinte exercício. Exercício 21. Determinar o campo de existência das seguintes funções, sendo as funções dadas de 1 até 10. Portanto, este é na realidade mais um top 10 de exercícios sobre campo de existência de funções. E nós já sabemos pelo conceito que campo de existência ou domínio de uma dada função são os valores de x que fazem com que a função esteja definida. Portanto, que definem a dada função. Então vamos sem mais demora começar por resolver o exercício número 1. No exercício número 1, nós temos a seguinte função: y igual a x mais 1, que divide por 2 expoente raiz quadrada de x menos 1. Portanto, nós temos aqui uma função fracionária. Normalmente, para determinar o domínio de uma função fracionária, nós fizemos que a função do denominador deve ser diferente de zero. Mas aqui nós temos uma certa restrição, uma única restrição. Se olharmos bem para a expressão do denominador, a restrição encontra-se na raiz quadrada, portanto aqui no radical. Então, como é que eu vou determinar o domínio desta função? Uma vez que já identifiquei, não é, a restrição, uma única restrição que está aqui no denominador, mais concretamente neste radical, então aplico a definição de domínio de uma função irracional. Isto é, se eu tiver uma raiz enésima de f de x, o domínio desta função irracional acha-se fazendo duas considerações. Olhando inicialmente no índice do radical, isto é, se o índice do radical for ímpar, então o domínio é todo real. E se o índice do radical for par, o domínio deve ser achado fazendo uma certa consideração, isto é, transformando, não é, essa expressão do radicando em uma inequação. Ou seja, pego na expressão do radicando e adiciono esta desigualdade maior ou igual e o zero. Então, teria então esta inequação f de x maior ou igual a zero. E resolvendo esta inequação, eu teria o domínio desta função irracional se n for par. E olhando para o índice deste nosso radical, nós temos aqui um índice subentendido. Nesse contexto é 2. Daí que isto é uma raiz quadrada, então estamos no segundo caso. Então faço que a expressão do radicando seja maior ou igual a zero. Isto é, x menos 1 seja maior ou igual a zero. E aqui, isto é trivial, não é? Portanto, este 1 está aqui neste membro com sinal negativo, portanto menos 1, e automaticamente passa no outro membro com o sinal oposto, positivo. Então tenho que isolar x, portanto x será maior ou igual a 1. X maior ou igual a 1, já sei que tenho que escolher a parte positiva, não é? São todos os valores partindo de 1 para mais infinito. Mas eu represento isso numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito, e represento o valor achado, nesse contexto é 1. Aqui vocês poderiam aplicar, tanto escolher valores nesse intervalo, depois substituir nessa equação, ou simplesmente vocês aplicam o conceito, não é? Quando nós temos uma desigualdade maior ou igual, temos que escolher sempre a parte positiva. Daí que o domínio são todos os valores que partirão de 1 até mais infinito. Daí que o domínio da função será igual a x pertencente a r, tal que x é maior ou igual a 1. Ou então, em termos de intervalo, domínio da função igual ao intervalo fechado em 1 até mais infinito aberto. Portanto, este é o domínio desta função. Se vocês tiverem dúvida, basta substituir todos esses valores que estão dentro deste intervalo e verão que esses valores satisfazem, portanto, definem esta função. Assim resolvemos o exercício número 1 e vamos para o exercício número 2. No exercício número 2, nós temos mais uma vez uma função irracional, porque aqui nós temos aqui soma de duas funções irracionais. Então, para acharmos o domínio dessas funções irracionais, vamos aplicar o mesmo conceito que diz que se nós tivermos uma raiz enésima de f de x, nós devemos fazer duas considerações e olhando para os índices, não é, dessas duas funções irracionais, nós podemos observar que são índices subentendidos, nesse contexto 2, então estamos no segundo caso. Daí que n é par, então aplico a segunda condição, o segundo caso. Então, só que eu tenho que resolver isso separadamente, não é? Eu vou resolver para este radical e para este radical. Mas aqui este radical encontra-se no denominador. Não podemos esquecer este pormenor.
Se ele encontra-se no denominador, o que significa que ele não pode ser igual a zero. Então, podemos fazer aqui uma consideração, ou será maior que zero, ou então será diferente de zero. Então, aplico esta ideia. Então, o que é que eu terei? Tenho que x ao quadrado menos 4 será maior ou igual a zero, e menos x mais 1 será maior que zero, ou então diferente de zero. Mas eu estou aqui a representar maior para depois me facilitar ali na escolha, não é, do lado, se é o lado esquerdo ou lado direito, isto é, se é o sinal positivo ou negativo. E, portanto, tem um x ao quadrado menos 4 maior ou igual a zero. Quero achar os valores de x, não é? Então, isolo x, o que é que eu terei? Terei que x ao quadrado será maior ou igual a 4 e depois x será maior ou igual a mais ou menos 2. E aqui faço a mesma coisa, não é? Temos aqui menos x mais 1 maior que 0. Então, tenho que menos x será maior que menos 1, depois multiplico toda essa expressão por menos 1 e automaticamente alteraria o sentido da nossa equação. Maior passa para menor e menos 1 vezes menos x é igual a x. Menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Então, tenho que x é menor que 1. E encontrados esses valores, não é? Eu tenho que representar numa reta real. Estou aqui a aplicar o método de intervalos. Então, tenho aqui a minha reta real que sai de menos infinito a mais infinito. Represento os valores obtidos. Então, tenho o menos 2 e o 2. Atenção que eu tenho aqui duas inequações, não é? Inicialmente vou resolver a primeira inequação, achar uma solução, solução 1. Depois, resolver a segunda inequação, teria a solução 2. E depois acharia a interseção dessas duas soluções. Assim teria então a solução final. Então, resolvendo a primeira inequação, eu represento os valores obtidos. Temos o menos 2 e o 2. E depois o que eu faço? Escolho os valores desses intervalos. Aqui eu escolho o menos 3, aqui eu escolho o 0, aqui eu escolho o 3. E depois substituo esses valores escolhidos aqui nesta nossa inequação para sabermos o sinal. Então, substituindo menos 3 aqui, nós teríamos 9 menos 4, isso daria 5, 5 é maior ou igual a 0. Então, teria sinal positivo. Substituindo o 0, teria menos 4, negativo. E substituindo o 3, também teria positivo. Portanto, seria igual a 5. Portanto, 9 menos 4 é igual a 5. E em diante, escolheria o sinal em função do sentido da nossa inequação. O sentido da nossa inequação diz que é maior ou igual. Maior ou igual, devemos sempre escolher a parte positiva. Então, vamos escolher esta parte positiva. Nesse contexto, o intervalo de menos infinito a menos 2, união de 2 a mais infinito. Então, aqui eu obtenho a solução 1. Tá? A solução 1 seria x pertenceria ao intervalo de menos infinito a menos 2, união de 2 a mais infinito. Atenção que o menos 2 e o 2 fazem parte deste intervalo, pois a desigualdade aqui é maior ou igual. Esta seria a solução 1. Para a solução 2, que nesse contexto desta segunda inequação, vou representar de igual modo numa reta real, sai de menos infinito a mais infinito, e represento o único valor aqui, 1. E depois, olho aqui no sentido da nossa inequação. X é menor que 1. Menor, devemos escolher a parte negativa, tanto à esquerda. Então, são todos os valores que saem de menos infinito a 1. E, por fim, vamos olhar a interseção. Onde é que essas duas soluções se intersetam? O que é isso de interseção? São os mesmos valores que se encontram nesse conjunto e neste conjunto. Portanto, se eu tenho, por exemplo, este conjunto sai de menos infinito a menos 2. Por exemplo, estou aqui a olhar simplesmente nesta parte. E aqui nós temos de menos infinito a 1. Temos que ver onde é que eles igualam-se. Tá? Se virmos bem, o que eu faço? Aplico aqui um certo truque. Então, vou representar mais uma reta real. Tá? Represento mais uma reta real para me facilitar. E depois vou projetar. Tá? Projeto este valor, menos 2, aqui nesta reta. Não é? Menos 2. E depois avalio. Quer dizer que de menos infinito a menos 2 é aqui, portanto, este é o conjunto de valores que existem em ambas as soluções, em ambos os conjuntos. Tá? Então, se virmos bem, aqui eu tenho de menos infinito a menos 2 e aqui eu tenho de menos infinito a 1. O que significa que menos infinito
a menos 2 está dentro deste intervalo, tá? Mas de menos 2 a 1 não faz parte desta primeira solução. E se tivermos que simplificar, não enrolar muito, vamos lá ver os valores que fazem parte de ambas as soluções. Isto é que nós chamamos de interseção. Se nesse conjunto nós temos de menos infinito a menos 2, e nesse conjunto também temos valores de menos infinito a menos 2, então esta é, portanto, a solução, nesse contexto, a interseção dessas duas soluções, e que vai representar nesse contexto o domínio, tá? Então, o domínio desta função irracional, será da seguinte maneira: df igual ao intervalo aberto a menos infinito até menos 2, intervalo fechado, tá? De menos infinito a menos 2. Assim resolvemos o exercício número 2, tá? Vamos para o exercício número 3. No exercício número 3, nós temos tanto uma combinação de uma função irracional e uma função trigonométrica do tipo tangente. Então, y igual a raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado vezes tangente de x. Para acharmos o domínio desta função, vamos aplicar dois conceitos. O primeiro conceito é, portanto, a definição do domínio de uma função irracional. Para uma função irracional, do tipo raiz enésima de f de x, já sabemos que temos que considerar dois casos. Como nós temos aqui o índice do radical par é igual a 2, subentendido, então vamos aplicar o segundo caso. Portanto, resolvendo esta equação, acharíamos o domínio desta função irracional. E o segundo caso, a segunda definição de domínio, é o domínio de uma função fracionária. Por que uma função fracionária? Porque aqui eu tenho um tangente de x. Eu tenho aqui uma restrição no denominador. O que é tangente? Tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então, a tangente de x existe não para todos os valores de x, mas para alguns valores de x. E essa restrição encontra-se no denominador. Daí que eu transformo a tangente de x como sendo seno de x sobre cosseno de x e depois aplico este conceito de domínio de uma função e de uma função fracionária, tá? E como é que eu acho o domínio de uma função fracionária? Aplicando tanto esta definição. Tanto se eu tenho a função g de x que divide pela função h de x, para achar o domínio desta função, faço que a função h de x tem que ser diferente de zero, tá? E resolvo tanto esta equação, resolvo essa expressão como sendo uma equação e depois excluo os valores que eu achar, tá? Mas nesse contexto vamos resolver como sendo uma equação trigonométrica, só que depois teremos que excluir esses valores que nós encontrarmos. Então é isso que nós vamos fazer para achar o domínio desta função agrupada. Inicialmente, aplico o conceito de domínio de uma função irracional. Então tenho aqui o radicando, 2 menos x ao quadrado. Tem que ser adicionado uma desigualdade do tipo maior ou igual e o zero. Então tenho aqui esta inequação, 2 menos x ao quadrado maior ou igual a zero. E aqui eu tenho que cosseno de x tem que ser diferente de zero. Portanto, resolvo esta inequação do segundo grau, incompleta. Eu tenho que x é menor ou igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. E cosseno de x continuaria sendo diferente de zero, tá? Eu depois vou fazer uma consideração aqui. Depois de achar desses dois valores, mais ou menos raiz quadrada de 2, que representa numa reta real, sai de menos infinito a mais infinito. Então, tenho aqui os valores encontrados, menos raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Em diante, eu escolho de igual modo valores desses intervalos. Portanto, aqui eu escolho menos 2, 0 e 2. Estou a aplicar um método de intervalos, tá? Vocês podem aplicar um outro método da tabela, enfim. Então, depois de atribuídos ou escolhidos os valores desses intervalos, substituo na inequação. Tanto menos 2 substituindo aqui na inequação, eu teria menos 2 ao quadrado 4, 2 menos 4 daria menos 2, negativo. Se eu substituísse o 0, teria 2, positivo. E se eu substituísse o 2, também teria menos 2, então negativo. Então, a desigualdade maior ou igual diz que temos que escolher a parte positiva. Então, a solução dessa nossa inequação é dada da seguinte maneira. Portanto, x pertence ao intervalo fechado
de menos a raiz quadrada de 2 até 2. Intervalo fechado, tá? Esses dois valores fazem parte, pois a desigualdade é maior ou igual. O intervalo tem que ser fechado. Encontramos assim a solução 1, tá? Mas aqui nós não vamos encontrar interseção, tá? Não existe interseção aqui, mas senão união. Porque aqui nós temos uma função composta, tá? Uma função agrupada, não é? Temos uma função irracional e uma função trigonométrica. Então, normalmente, quando nós temos dois tipos de funções diferentes, nós não vamos achar interseção, senão união. Então, encontramos a primeira solução e vamos achar a solução desta nossa equação trigonométrica. Só que aqui está a dizer que é diferente de zero. Quer dizer que o valor que nós encontrarmos de x tem que ser diferente, tá? Tem que ser excluído. Já sabemos que cosseno de x igual a zero. Onde é que o cosseno de x é igual a zero? Vamos lá recordar no círculo trigonométrico. Portanto, vamos lá desenhar aqui o nosso círculo trigonométrico e representar os arcos, tá? Círculo trigonométrico. Portanto, é só olharmos para a Terra, não é? E depois atribuímos aí os arcos. 0, π meio, π, 3π meio e 2π. Em diante, vamos olhar no círculo trigonométrico. Atenção que cosseno essa reta na horizontal, tá? Cosseno essa reta na horizontal e seno essa reta na vertical. Onde é que o cosseno é igual a zero? O cosseno é igual a zero claramente no eixo dos senos, tá? Quer dizer que qualquer valor desse eixo dos senos, cosseno é zero, tá? Em outras palavras, o cosseno é igual a zero em π meio e 3π meio. Mas uma coisa interessante aqui nós temos aqui diferente. Portanto, nós inicialmente vamos resolver esta equação como sendo uma equação trigonométrica do tipo cosseno de x igual a zero para encontrar os valores em que o cosseno é igual a zero. E depois aplicarmos este sinal de diferente, o que significa que todos os valores farão parte, exceto o π meio e o 3π meio. Portanto, exceto esses valores em que o cosseno é igual a zero. Mas na realidade, quando nós estamos a resolver uma equação trigonométrica, nós não temos apenas uma ou duas soluções, nós temos um conjunto de soluções. Estamos a falar de número de voltas, não é? Em função do número de voltas. Então, a solução de uma equação trigonométrica é um conjunto de valores, tá? Então, é um conjunto de valores. Daí que nós não podemos simplesmente dizer que tanto x tem que ser diferente de π meio ou 3π meio. Ainda temos valores aqui. Se dermos mais uma volta, nós temos ainda o 5π meio. Depois, se darmos mais uma volta, o 7π meio, 11π meio e assim sucessivamente. Tá? Onde o cosseno é igual a zero. Todos esses valores, em função do número de volta, não é? Farão com que esta função não esteja definida. Então, são esses valores que nós teremos que excluir. E como é que nós vamos representar isso? É muito simples, né? Vamos representar isso da seguinte maneira. Portanto, o x tem que ser diferente de quem? Tem que ser diferente de π meio mais πn, sabendo que n pertence a z. Por que π meio mais πn? Vamos lá. Para isso, vamos recordar um pouquinho sobre equação trigonométrica. Qual é a solução de uma equação trigonométrica do tipo cosseno de x igual a zero? A solução de uma equação trigonométrica do tipo cosseno de x igual a zero é dada da seguinte maneira. Portanto, x é igual a π meio mais πn. Para todo e qualquer n pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Por quê? Vamos lá. Porque a cada meia volta, né, a cada meia volta que nós dermos, nós temos aqui que o cosseno será zero. Tanto π meio, se dermos uma meia volta, nesse contexto, adicionarmos aqui o π, nós cairíamos aonde? Cairíamos aqui, neste ponto, tá? Nesse x aqui. Se dermos mais uma meia volta, cairíamos aqui e assim sucessivamente. Quer dizer que nós não podemos dizer uma volta completa, porque se for uma volta completa, nós se dermos aqui uma volta completa, nós não cairíamos simplesmente aqui no π meio, não cairíamos no 3π meio. Então é basicamente isso, tá? Então x será diferente de π meio mais πn, sabendo que n pertence a z. Só que aqui é diferente, por isso é que x tem que ser diferente de todos esses valores, portanto, esse conjunto de valores. Daí que qual seria então o domínio desta função? Então, o domínio desta função
seria a união, tá, dessas duas soluções, não interseção, porque você não teria interseção. Estamos a falar de funções agrupadas, não é? Então não poderíamos dizer interseção. Daí que o domínio da função seria igual a x pertencente a R, tal que x pertence ao intervalo fechado de menos a raiz quadrada de 2 até a raiz quadrada de 2, união x diferente de π meio mais πn, sabendo que n pertence ao conjunto dos números inteiros. Tá? Se você tiver dúvidas, você escreve aí nos comentários. Resolvemos isso número 3, vamos para isso número 4. No exercício número 4, nós temos uma função irracional em que o radicando é uma expressão modular. Vamos aplicar o mesmo conceito de domínio de uma função irracional. Tanto o índice do radical é par, então estamos na segunda condição, segundo caso. Então fizemos que o radicando, que é essa expressão modular, tanto o módulo de x ao quadrado menos 16, é maior ou igual a zero. Daí que aplica o conceito de módulo, módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero, e é igual a menos x se x for menor que zero. Quer dizer que módulo de x é igual a mais ou menos x. Então aplico este conceito de módulo para essa expressão. Então tenho que mais ou menos, tanto x ao quadrado menos 16, maior ou igual a zero. Aqui eu tenho que resolver duas inequações. Por que duas inequações? Porque aqui eu tenho dois sinais, mais ou menos. Então, inicialmente eu vou resolver quando estou a considerar o sinal positivo, nesse contexto x ao quadrado menos 16 for maior ou igual a zero, e depois considerar quando x ao quadrado menos 16 for menor que zero. Então, o que eu tenho? X ao quadrado menos 16 maior ou igual a zero, e depois menos, aqui, menos x ao quadrado menos 16 maior ou igual a zero, multiplico toda essa expressão por menos 1 e automaticamente vou alterar o sentido da nossa inequação. Então, tenho que x ao quadrado menos 16 será menor ou igual a zero, tá? E em diante é só resolver essas duas inequações, tá? Inequações do segundo grau incompletas. Resolve isso muito rapidamente. Vocês podem aplicar a diferença de quadrado, depois aplicar a inequação do produto, mas eu vou achar diretamente os valores de x, né? Isolando o x. Então tenho que x será maior ou igual a mais ou menos 4 e x será menor ou igual a mais ou menos 4. Tá? X maior ou igual a mais ou menos 4 e x menor ou igual a mais ou menos 4. Pego nesses valores, represento numa reta real, sai de menos infinito a mais infinito. Portanto, são valores iguais, mas sentidos das inequações diferentes. Então, tenho aqui menos 4 e 4. Não preciso repetir, simplesmente represento esses valores. E depois, o que eu faço? Escolho o valor desses intervalos, né? Escolho o valor dos intervalos. Neste intervalo, escolho menos 5, aqui escolho 0 e aqui escolho 5. Depois, substituo esses valores desses intervalos na minha inequação inicial para saber o sinal. Se eu substituir menos 5, tanto aqui teria 25, menos 16, 9. Módulo de 9 é 9, é positivo. Se eu substituir o 0, teria menos 16, portanto o módulo de menos 16 seria igual a 16 e também é positivo. Se eu substituir o 5, 25 menos 16, 9, também é positivo. O módulo de 9 é 9. Se olharmos bem, nós temos para qualquer valor dos intervalos escolhidos, né, dos valores depois atribuídos na nossa equação, nós teremos sempre o sinal positivo. Quer dizer que para todo real, esta função estará sempre definida. Será sempre definida. Então, se escolhemos certos intervalos, né, e cada um desses intervalos tanto apresenta um sinal positivo e o sentido da nossa equação diz que é maior ou igual, então temos que escolher o sinal positivo. Só que vamos escolher quais intervalos? Todos os intervalos, porque todos os intervalos nós teremos aqui sinais positivos. Portanto, todos os valores de x satisfarão esta nossa função, né? Esta nossa função irracional. Daí que eu digo, muito rapidamente, que o domínio desta função irracional é todo real. Assim resolvemos esse número 4, vamos ver esse número 5. No exercício número 5, nós temos mais uma vez uma função fracionária do tipo y igual a raiz quinta de x menos 1, que divide por x ao cubo menos x. Vamos aplicar o conceito, né, de domínio de uma função fracionária. Mas aqui vocês têm uma função irracional, não é? Então não podemos esquecer este pormenor.
Portanto, vamos aplicar o conceito dessas duas funções, de uma função irracional e de uma função fraccionária. Então, para uma função irracional, nós sabemos que o índice é ímpar, então estamos no primeiro caso. Quer dizer que o domínio é todo real. Então, temos primeiro domínio, né? Domínio seria todo real. E para a segunda função, né? A função geral nesse contexto, nós teríamos que aplicar este conceito, que se nós tivermos uma função fraccionária do tipo f de x que divide por g de x, fizemos que g de x tem que ser diferente de zero. Então, isso é que vamos fazer para encontrar o domínio desta função. Faço que x ao cubo menos x tem que ser diferente de zero. Em diante, vou evidenciar o x. Evidenciando o x, eu tenho que x que multiplica por x ao quadrado menos 1, diferente de zero. Daí que eu tenho que x será diferente de zero. Portanto, depois de aplicar este conceito, vocês poderiam aplicar, não é, diferença de quadrado, mas eu aqui não apliquei. Mas vocês poderiam aplicar a diferença de quadrado. E depois aplicariam a lei do anulamento do produto. A lei do anulamento do produto diz que dois produtos são nulos e somente se apenas um deles for nulo. Mas aqui nós não temos igualdade, temos a diferença. Mas não faz diferença nenhuma, tá? Vocês poderiam inicialmente igualar isso a zero, aplicarem a lei do anulamento do produto e depois teriam que excluir esses valores que vocês encontrarem. Então é isso que eu faço, tá? Aplico a lei do anulamento do produto, depois digo que x tem que ser diferente de zero ou x ao quadrado menos 1 diferente de zero. Em diante, vocês poderiam aplicar aqui isso que eu disse aí anteriormente, diferença de quadrado, ou poderiam diretamente isolar x, tá? Isolando x, teria que x seria diferente de zero ou x diferente de mais ou menos 1. Tanto encontrei três valores, 0, mais ou menos 1, tanto 0, 1 e menos 1, e represento isso numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Então, tenho aqui o menos 1, 0 e 1. Em diante, o que eu vou fazer? Ao invés de escolher valores desses intervalos, já não é necessário escolher valores desses intervalos. O que ele está dizendo? Está dizendo que são todos os valores de R, excepto menos 1, 0 e 1. Então, são todos os valores de R, mas excluindo esses três valores. Tá? E se virmos bem, o domínio desta função irracional é todo real. Tá? Então, se é todo real, e aqui para a segunda função está a dizer que tem que excluir 0 e o mais ou menos 1, simplesmente excluo esses valores. E eu tenho então o meu domínio. Ou seja, o domínio será igual a este intervalo, união este intervalo e este intervalo. Simplificando isto, teria que o domínio da função seria igual ao intervalo aberto de menos infinito a menos 1, união de menos 1 até 0, também intervalo aberto, união de 0 até 1, intervalo aberto, e união intervalo aberto de 1 a mais infinito. Quer dizer que todos os valores de R fazem parte, mas o menos 1, 0 e 1 indefinem esta função. Então, este é o domínio desta função desse número 5. Resolvemos esse número 5 e vamos ver esse número 6. No exercício número 6, nós temos uma função trigonométrica inversa do tipo arcseno de 4 sobre 4 mais cosseno de x. Portanto, y é igual a arcseno de 4 que divide por 4 mais cosseno de x. Para encontrarmos o domínio de uma função trigonométrica inversa do tipo arcseno, vamos aplicar o conceito de domínio para uma função trigonométrica inversa do tipo arcseno de x. Arcseno de x, para acharmos o domínio desta função, fizemos que x tem que estar no intervalo de menos 1 a 1. Tá? Portanto, esta é na realidade a imagem da função seno de x. Se nós quisermos, por exemplo, encontrar o domínio da função seno de x, todo real, a imagem, não é? São os valores, portanto, a imagem ao contradomínio são os valores do eixo dos y. Tá? Então, se olharmos ali o nosso gráfico, tanto esta nossa onda, vamos ver que os valores de y, né? Tanto temos menos 1 e 1. Tanto tá, do seno de x são esses valores de menos 1 a 1. Então, só que aqui eu não tenho x, simplesmente x. Eu tenho aqui uma função. Eu faço a mesma coisa. Substituo tanto este x ou u por esta função. Então, digo que esta função, que é o argumento do arcseno,
tem que estar dentro do intervalo de menos 1 a 1. Então, tenho aqui duas inequações e resolvo isso separadamente. Inicialmente, resolvo esta inequação e depois resolvo esta inequação. Então, o que eu teria? Teria aqui 4 que divide por 4 mais cosseno de x, maior ou igual a menos 1. E 4 que divide por 4 mais cosseno de x, menor ou igual a 1. Em diante, vou resolver essas duas inequações separadamente. Para resolver isso é muito simples. Este menos 1 está aqui, né, neste membro direito a subtrair, passa no membro esquerdo a somar, e este, de igual modo, está aqui a somar, está aqui com sinal positivo, né, passa no membro esquerdo a subtrair. Aqui estaria a somar com zero, né, claramente. Então, cairia na seguinte expressão: 4 que divide por 4 mais cosseno de x mais 1, maior ou igual a zero. E 4 que divide por 4 mais cosseno de x menos 1, menor ou igual a zero. Em diante, vou achar denominador comum, que nesse contexto vem 4 mais cosseno de x, e aqui idem. Multiplico e obtenho então a seguinte expressão: 4 mais 4 cosseno de x, que divide por 4 mais cosseno de x, maior ou igual a zero. E 4 menos cosseno de x, que divide por 4 mais cosseno de x, menor ou igual a zero. 4 mais 4 está igual a 8 e 4 menos 4 está igual a 0. Então, tenho aqui 8 mais cosseno de x que divide por 4 mais cosseno de x maior ou igual a 0 e menos cosseno de x que divide por 4 mais cosseno de x menor ou igual a 0. Tenho aqui duas inequações do quociente. Então, inicialmente vou resolver esta inequação, tá? Esta primeira inequação do quociente. E depois vou resolver essa segunda inequação do quociente. Então, resolvendo esta inequação do quociente, o que eu faço? Eu tenho aqui a desigualdade maior ou igual. Já sei que o denominador não pode ser igual. Ou tem que ser maior ou diferente de zero. No seu todo, tem que ser diferente de zero. Mas eu posso simplesmente escolher a desigualdade maior em função do sinal, para me facilitar na escolha do sinal. Então, resolve isso separadamente, mas o denominador não pode ser igual a zero, tá? Quando eu tenho uma inequação do quociente, eu tenho que resolver separadamente, só que o numerador vai ganhar o sentido né, da inequação, mas o denominador não pode ganhar o sentido da inequação, tem que ser retirado a igualdade, ou será maior ou diferente de zero. Então, tenho que 8 mais cosseno de x maior ou igual a zero e 4 mais cosseno de x tem que ser diferente de zero. Isso que eu já fiz referência, ou diferente de zero ou maior que zero. Mas aqui eu escolhi diferente de zero. Portanto, vou isolar cosseno de x. Então, tenho aqui cosseno de x será maior ou igual a menos 8 e cosseno de x diferente de menos 4. Se vermos bem, em nenhum momento nós teremos que o cosseno será maior ou igual a zero. Em nenhum valor de x fará com que o cosseno seja maior ou igual a menos 8 e fará com que cosseno seja diferente de menos 4. Por isso é que eu coloco aqui em vermelho. Isso significa que, se nós tivermos que resolver esta inequação como sendo uma equação, inicialmente, isto é, cosseno de x igual a menos 8, não teria, portanto, solução. Tá? Cosseno de x igual a menos 8 em nenhum valor de x faria com que o cosseno seria igual a menos 8. Assim como nenhum valor de x faria com que o cosseno seria igual a menos 4. Não é? Então, diria que não existe solução para esta primeira inequação. Tá? Não teria como encontrar este conjunto de valores de x que satisfarão esta nossa função. Daí que descarto automaticamente esta primeira inequação e vou pegar na segunda inequação. Esta inequação aqui do quociente. Então, tenho que, portanto, multiplico dessa expressão por menos 1 e automaticamente alteraria o sentido da nossa inequação. Menor ou igual passou para maior ou igual a zero. E aqui, de igual modo, vou aplicar a mesma ideia que eu apliquei aqui. Portanto, tem uma inequação do quociente. Então, o numerador vai, portanto, assumir este sentido da nossa inequação, mas o denominador tem que ser diferente de zero. Então, faço que cosseno de x será maior ou igual a zero. E cosseno de x diferente de menos 4. Tá? Aqui, isolando aqui o cosseno de x, este 4 passa no membro esquerdo com sinal negativo. Já sei que cosseno de x diferente de menos 4, isto deve ser excluído, pois não teremos valores que satisfarão, tá? Esta diferença. Portanto, o menor valor é menos 1 e o maior valor é 1. Tá? Então, menos 4 está fora
da imagem. Então, eu tenho uma expressão muito interessante, cosseno de x maior ou igual a zero. Aqui sim nós vamos encontrar solução, tá? Aqui sim nós vamos encontrar solução. Nós já resolvemos anteriormente no início anterior, vimos que o cosseno de x igual a zero. Portanto, quando nós estamos a resolver uma inequação, inicialmente vamos resolver como sendo uma equação, tá? Para encontrar os valores em que o cosseno é igual a zero e depois substituir a desigualdade simplesmente para sabermos qual a parte que vamos escolher e qual é o intervalo que vai corresponder. Maior ou igual, por exemplo, devemos escolher a parte positiva e o intervalo fechado. Ou seja, vamos no ciclo trigonométrico. Portanto, sempre que nós tivermos que resolver uma equação trigonométrica ou uma inequação trigonométrica, temos que sempre ir para o ciclo trigonométrico para facilitar a nossa análise. O ciclo trigonométrico vai sair de zero. Portanto, atenção que eu represento diretamente 5π meio e não π meio, mas depois vou explicar o porquê. E aqui 2π, portanto seria 0, π meio, π, 3π meio e 2π. Por que eu represento aqui 5π meio? Eu já sei que a desigualdade é maior ou igual, e a desigualdade sendo maior ou igual, tenho que escolher a parte positiva. Tá? E o cosseno é positivo no primeiro e o quarto quadrante. Se o cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrante, então ao determinar a solução, eu não vou partir do π meio, porque é sentido anti-horário, tenho que partir do 3π meio. Então, sentido anti-horário, parto daqui de 3π meio, dou, portanto, uma meia volta, porque eu quero saber onde o cosseno é zero. O cosseno é zero aqui, tá? No eixo dos y, dos senos. Portanto, no π meio, 3π meio, 5π meio, 7π meio, 11π meio, assim sucessivamente. Eu tirei que o cosseno é igual a zero. Mas só que aqui eu não estou a escolher a parte negativa, estou a escolher a parte positiva, onde é que o cosseno é zero. Se o cosseno é zero no primeiro e quarto quadrante, então eu não tenho como começar do π meio. Poderia começar de menos π meio até π meio, tá? Porque aqui eu tenho 3π meio, é o mesmo que menos π meio, tá? E aqui π meio, poderia, ao invés de 5π meio, poderia ser π meio, tá? Então seria de menos π meio até π meio. Em diante, o que eu vou fazer? Já sei que aqui onde os valores, onde o cosseno é zero. Depois já sei, não é, que o cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrante. E o que me resta? Me resta simplesmente escolher o intervalo correspondente. Portanto, a desigualdade é maior ou igual, diz que tenho que escolher a parte positiva. Portanto, sentido anti-horário, tenho que começar deste valor, 3π meio, mais, portanto, 2π K, não é? Até 5π meio, portanto, também mais 2π K, tá? Uma volta. Então, tenho que a solução desta minha inequação, portanto, seria 3π meio mais 2π K menor ou igual a x, menor ou igual a 5π meio mais 2π K, parto de qualquer K pertencente ao conjunto dos números inteiros. Se esta é a solução desta minha inequação, nesse contexto, esta inequação vai corresponder ao domínio desta função. Tá? Portanto, resolvendo esta inequação, teríamos automaticamente o domínio. Então, o domínio desta função seria igual a x pertencente a r, não é tal que x pertence ao intervalo fechado, não é, de 3π meio mais 2π K até 5π meio mais 2π K, parto de qualquer K pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, é isso, meus caros. Resolvemos esse exercício número 6. No caso de dúvida, é só escreverem aí nos comentários, tá? Nós vamos responder ali nos comentários. Vamos para o exercício número 7. No exercício número 7, mais uma vez temos aqui uma função agrupada, tanto y igual a raiz quadrada de cosseno de x menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Temos aqui o agrupamento de duas funções irracionais. Uma irracional trigonométrica. Então aqui já sei que eu não vou achar interseção, senão união. Então aplico o conceito de domínio de uma função irracional, isto é, raiz enésima de f de x. Vamos olhar no índice dos radicais, o índice subentendido é 2, nesse contexto é par. Então vamos aplicar este conceito, tá? De domínio de uma função irracional quando n for par. Então faço que os radicandos sejam maior ou igual a zero, tá? Então cosseno de x maior ou igual a zero e 4 menos x ao quadrado maior ou igual a zero. Em diante vou resolver inicialmente esta inequação do segundo grau. Portanto, já sei que
x, tá? Será menor ou igual a mais ou menos 2. Portanto, estou aqui a isolar x. Vocês poderiam depois poderiam aplicar aqui diferença de quadrado. Depois resolveriam esta inequação do produto, aplicando a tabela. Né? Mas eu vou aplicar aqui método de intervalo, método simples, tá? Então, represento isso numa reta real, esses dois valores encontrados, menos infinito a mais infinito. Então, tenho aqui esses dois valores, menos 2 e 2. Depois vou escolher valores desses intervalos, como sempre, não é? E atribuir esses valores nessa nossa equação aqui. Então, se eu substituir o menos 3, aqui eu teria, portanto, 9, daria negativo, não é? 4 menos 9 daria menos 5. Se eu substituísse o 0, teria positivo, 4. Se eu substituísse o 3, também teria negativo. O sentido da nossa equação maior ou igual, temos que escolher a parte positiva. Então, a solução desta minha equação seria x pertencente a R, tal que x pertence ao intervalo de menos 2 até 2. Intervalo fechado, pois o sentido da nossa equação é maior ou igual. Temos que sempre fechar os intervalos. Vamos agora, portanto, encontramos assim a solução desta nossa inequação. Vamos encontrar a solução dessa nossa inequação trigonométrica do tipo cosseno de x maior ou igual a 0. Vamos no círculo trigonométrico, mais uma vez. E vamos resolver esta nossa equação como se estivéssemos a resolver uma equação trigonométrica. Inicialmente igualamos isso a 0 e nós já resolvemos isso anterior, tá? E já sabem muito bem que isso vai sair de menos π meio até π meio, ou então de 3π meio até 5π meio. Isso nós já resolvemos, tá? Então vamos lá escolher a parte positiva, portanto maior ou igual, temos que escolher a parte positiva e o cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrante. Então, já sei de antemão que eu sairia de 3π meio até 5π meio. Portanto, o domínio, ou seja, a solução dessa segunda inequação seria esta, tá? De 3π meio até 5π meio, intervalo fechado. Tenho duas soluções, a solução 1 e a solução 2. O que me resta? Unir, tá? Vou unir essas duas soluções. Então, tenho como domínio da função será igual a x pertencente a R, tal que x pertence ao intervalo fechado de menos 2 a 2, união x pertence ao intervalo fechado de 3π meio mais 2πk até 5π meio mais 2πk, para de qualquer k pertencente a Z, conjunto dos números inteiros. Então, encontramos então o domínio desta função. Então, já resolvemos várias vezes, né? E espero que vocês compreendam. No caso de dúvida, escrevam aí nos comentários, tá? Então vamos para o exercício número 8. No exercício número 8, nós temos mais uma vez uma função agrupada, uma função logarítmica do tipo log de x mais 1 que divide por x ao quadrado menos 3x mais 2, portanto, como a expressão do logaritmando, e a base é 10, tá? Mais raiz quadrada de x menos 5. Então vamos aplicar o conceito inicialmente de domínio de uma função logarítmica. Portanto, se nós tivermos log de f de x, dizemos que, já sabemos de antemão que o logaritmando, que nesse contexto da função f de x, tem que ser sempre maior que 0. A base é maior que 0 e é diferente de 1, tá? A base tem que ser maior que 0 e diferente de 1, porque a base, sempre nós tivemos um logaritmo aqui, se bem subentendido, é 10, e 10 é maior que 0 e é diferente de 1. Então já cumpre com esta condição. Por isso é que eu simplesmente olho para esta condição ali do logaritmando. Tem que ser sempre maior que 0. E para a segunda expressão, para esta expressão irracional, essa raiz quadrada, aplico este conceito. Portanto, é raiz quadrada, então é par. Então estamos no segundo caso. Vou aplicar estes dois conceitos para achar o domínio desta função. Então, tenho que x mais 1 que divide por x ao quadrado menos 3x mais 2 maior que 0 e x menos 5 maior ou igual a 0. Resolvendo essas duas inequações, atenção que aqui, nesta inequação do quociente, eu teria uma solução. Nesta inequação, teria uma outra solução. E a interseção dessas duas soluções seria a solução final. Então, vou inicialmente resolver esta inequação, tá? Já sei que o denominador não pode ser igual a 0.
tem que ser diferente de 0 ou maior que 0. Então tenho que x mais 1 será maior que 0, não é? X mais 1 maior que 0. E aqui eu tenho x ao quadrado menos 3x mais 2, é um polinômio de segundo grau. Transformo esta expressão, este polinômio de segundo grau, em produto de dois fatores. Procuro dois números que multiplicando dará 2 e somando dará menos 3. Nesse contexto, menos 2 e menos 1. Menos 2 vezes menos 1 é igual a 2. E menos 2 menos 1, isto é igual a menos 3. Daí que o produto desses dois fatores seria, nesse contexto, x menos 2, que multiplica por x menos 1 maior que 0. E x menos 5 maior ou igual a 0. Então, tenho aqui uma inequação do produto, não é? E vocês poderiam resolver isto por método de tabela, não é? Ou aplicar intervalos. Eu estou a aplicar sempre método de intervalos. Então, aqui vocês poderiam igualar a 0 para aplicar depois a lei do andamento do produto e depois substituiriam, né, nesse contexto, a desigualdade. Então, aqui eu tenho que x é maior que menos 1, x maior que 2, x maior que 1 e, por fim, x maior ou igual a 5. Tá? Estou a resolver isto como inicialmente sendo uma equação, depois substituiria então as desigualdades. Então, encontrado esses valores, represento isso numa reta real, tá? Sai de menos infinito a mais infinito. Tenho aqui os valores encontrados. Vocês poderiam resolver isso separadamente, mas eu vou resolver numa única reta real, mas eu vou explicar como vocês resolveriam. Inicialmente, vocês resolveriam esta inequação, achariam a solução desta nossa inequação. Atenção que aqui eu tenho duas inequações, não é? Portanto, achariam inicialmente a solução desta inequação, depois desta inequação, e achariam a primeira interseção, que seria a solução 1, e por fim resolverem esta inequação, teriam a solução 2 e achariam a interseção, tá? Dessas duas soluções. Mas aqui eu vou achar a interseção das três, tá? Vou achar a interseção desta com esta e com esta. Mas eu vou explicar como é que eu farei isto. Então, vou representar esses valores. Como é que eu faria isto? Eu olharia simplesmente aqui neste radical. Aqui eu tenho que todos os valores menores que 5 indefiniriam este meu radical de índice par. Vamos lá, 0. Se x for igual a 0, eu teria menos 5. Raiz quadrada de menos 5 não existe. Se x for igual a 1, teria menos 4. Também não existiria. Então, qualquer valor que estiver à esquerda de 5 indefiniria esta minha expressão. Então é isso. Praticamente indiretamente já determinei o domínio desta função. Não é? São todos os valores que sairão de 5 a mais infinito. Tá? Em casa, vocês podem resolver isso separadamente. Acharem inicialmente a solução desta inequação do quociente. Tá? E depois achariam a interseção dessas duas soluções. E veriam que elas intersetam-se aqui, de 5 a mais infinito. Então, o domínio desta função é igual ao intervalo fechado em 5 a mais infinito, intervalo aberto. Menos infinito e mais infinito, intervalo é sempre aberto. Tá? Então, se vocês, no caso de dúvida, tiverem dúvida, né, vocês podem substituir todos os valores desses intervalos, verão que esses valores definem esta função. Resolvemos esse número 8, vamos para esse número 9. Nesse número 9, nós temos uma função trigonométrica em que o argumento é uma raiz quadrada. Portanto, raiz quadrada de x mais 1. Ou seja, nós temos aqui que y é igual a seno, cujo argumento é igual a raiz quadrada de x mais 1. Para encontrarmos o domínio desta função, nós temos que olhar, tanto sempre que nós tivermos raiz quadrada, temos que olhar sempre na expressão do radicando. Se encontrarmos aqui uma restrição, então automaticamente nós vamos partir por este conceito. Portanto, vamos aplicar o conceito de domínio de uma função irracional e não o conceito de uma função do domínio de uma função trigonométrica. Aplicar a restrição existe simplesmente aqui no radical. Vamos lá ver se x for igual a 0, vai existir em 1, tá? A raiz quadrada de 1 é 1. Se x for igual a menos 1, vai dar 0, também vai existir. Se for igual a menos 2, então teria menos 1, já não existiria. Então, automaticamente já determinou o domínio dessa função. Quer dizer que existe uma única restrição aqui. Então, aplicaria a definição
de domínio de uma função irracional, então estamos no segundo caso, e tenho que x mais 1 maior ou igual a 0, então x será maior ou igual a menos 1, tá? X maior ou igual a menos 1, represento isso numa reta real, tanto menos 1, já sei que a desigualdade é maior ou igual, tenho que escolher a parte positiva, então sai de menos 1 até mais infinito. E é isso, meus caros, este é o domínio desta função. Quer dizer que o domínio da função será igual a intervalo fechado de menos 1 até mais infinito intervalo aberto. Todo e qualquer valor de x que estiver fora deste intervalo, nesse contexto menos 1,1, por exemplo, menos 1,01, também farão com que esta função não existiria. Então, todos os valores dentro desse intervalo satisfazem esta minha função. Então, como satisfazem, são chamados de campo de existência. É o domínio desta função. Resolvemos esse número 9. Vamos ver esse número 10. No exercício número 10, nós temos de igual modo uma função trigonométrica do tipo cosseno, em que o argumento temos uma função irracional. Para solucionarmos esse exercício número 10, vamos aplicar o mesmo conceito que nós aplicamos no exercício número 9. Portanto, vamos aplicar a definição de domínio de uma função irracional. Estamos no segundo caso, pois o índice do radical é par, igual a 2. Então, faço que o radicando seja maior ou igual a 0. Isolo x, x é maior ou igual a menos 1. Represento este valor numa reta real. E, por fim, tenho que a desigualdade é maior ou igual, escolho a parte positiva, tá? Então, o domínio da função df será igual ao intervalo fechado em menos 1 e aberto a mais infinito. Portanto, de menos 1 até mais infinito, fechado em menos 1 e aberto em mais infinito. Esta foi a resolução desse número 10. E por fim, resolvemos então os 10 exercícios. Resolvemos mais um top 10 de campo de existência de funções. Se vocês gostaram, deixam os vossos likes, tá? Inscrevam-se no canal. Ativam o sino das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiverem uma dúvida, estou disposto para ajudar vocês, tá? Deixem aí nos comentários uma dúvida, uma sugestão, enfim. E como tarefa, como é de sempre, né? Eu deixo sempre uma tarefa. Tentem resolver esse número 22, que é mais um top 10. Então, temos aqui 10 exercícios de campo de existência dessas seguintes funções. Então, tentem achar o campo de existência dessas funções e, no caso de dúvida, espero-te no próximo exercício. Um abraço e até mais.